Graça e paz, igreja. Nós glorificamos o nome do Senhor por mais um culto de doutrina, por mais uma vez nós podemos nos reunir, ainda que separados, para, de modo comum, buscarmos a palavra do Senhor. Alguns de nós reunidos em famílias, outros assistindo a esta ministração separadamente, isolados, fisicamente falando, mas com a presença do Senhor. O que nos une é, de fato, essa fé, essa certeza que nós temos em comum, de que as Sagradas Escrituras são a revelação do nosso Deus, e ali o objetivo principal, que é servir e agradar ao nosso Deus. Então, irmãos, mais uma vez, o nosso Senhor ele nos reúne no meio da semana para aprendermos um pouco mais a respeito dele. Então, que ele mesmo ministre aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por podermos ouvir a Tua voz. Pedimos então ao Teu Espírito, nos orienta ao longo deste culto, que possamos ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais a respeito da Tua Santa Palavra. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que eternamente há de ser. Amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar uma porção considerável do livro do Gênesis, mas por ser ali uma quantidade muito grande de versículos, por ser um texto consideravelmente grande, nós não vamos ler todos os versículos, tá bom? Mas o estudo dessa noite ele vai englobar Gênesis, do capítulo 29, do versículo 31 até o 35, e também Gênesis, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 26, tá bom? Então, é uma quantidade considerável de versículos, como eu disse, mas nós vamos nos deter aqui nos pontos principais, tá bom? Esses versículos que mencionei, esse texto em si, ele trata de apresentar para nós, ali o nascimento dos filhos de Jacó. O título desse texto é de fato esse, os filhos de Jacó. Nós vamos entender então a origem desses filhos. Como a diaconisa Simone ela ministrou na semana passada, nós sabemos que o casamento de Jacó ele não foi, digamos assim, como ele esperava. Então, Jacó ele fugiu ali da terra de Canaã, como nós sabemos, por conta ali da enganação que ele tramou junto com a sua mãe Rebeca. Eles enganaram ali tanto a Isaac, seu pai, mas também ali, de certa forma, enganaram a Esaú, seu irmão. E ali, tendo consciência de que Esaú planejava matá-lo, Jacó, então, ele foge ali da sua terra, sendo orientado, inclusive, pelos seus pais em relação a isso. Então, ele vai até Padã-Arã, ele vai até a casa do seu tio Labão, irmão ali de Rebeca, sua mãe, e ele ali acaba se apaixonando por uma prima sua, no caso ali seria Raquel, E nós sabemos a história, ele trabalha ali 7 anos para o seu tio com o objetivo de se casar com Raquel. O dote por Raquel foi 7 anos de trabalho. E a palavra diz que ele a amava tanto que ali esses 7 anos não demoraram tanto para passar. E nós sabemos que na noite do casamento acaba que Labão ele engana Jacó e entrega Lia e não Raquel ali para Jacó. E, enfim, irmãos, quando Jacó descobre, ele questiona e tudo mais, acaba que ele precisa trabalhar mais 7 anos e ele recebe então ali Raquel também por esposa. Então, ele tinha 2 esposas. E nós vamos ver, então, que basicamente essa enganação de Labão, ela teve consequências. Nós temos falado muito sobre consequências no livro do Gênesis, e aqui está mais algumas consequências, ou melhor, aqui estão mais algumas consequências que se desdobraram desse episódio, dessa enganação. O fato é, irmãos, que Jacó ele amava Raquel.
E Lia, ela era preterida. Na própria palavra de Deus é dito que Lia, ela era desprezada. Isso no versículo de número 31 do capítulo 29, né? Está escrito que Lia era desprezada e Deus ele viu isso, né? Acontece, irmãos, que por conta disso, quando Deus percebeu ali que Lia era desprezada e que Jacó amava mais a Raquel, Deus ele permitiu então que Lia fosse uma mulher fértil, tanto que ela gerou 4 filhos ali para Jacó. E os nomes são Ruben, Simeão, Levi e Judá. Então ela gerou esses 4 filhos e é até penoso de ver o texto, irmãos, porque todas as vezes que Lia gera um filho, ela fica muito feliz. Mas aparentemente não só fica feliz pelo nascimento do filho, mas ela acredita que gerando um filho, ela ali de fato faria com que seu esposo ali o amasse mais, né? Então ela pensa, poxa, agora o meu esposo vai me amar, agora eu não serei, digamos assim, preterida no lugar da minha irmã, ele vai me amar mais do que ela. É essa sensação que passa sempre que ela gera ali um filho, ela tem essa expectativa de que ela seria então amada como ela gostaria. E em contrapartida, irmãos, Raquel, ela era estéril, né? Ela não conseguiu gerar filhos, né? Enquanto sua irmã já tinha 4 filhos, ela ainda não havia gerado nenhum, né? E aí, vamos ler comigo os versículos 1 e 2 do capítulo 30 de Gênesis, que nos dizem assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Então, irmãos, aqui nós vemos, né, que a Raquel, ela sentiu ciúmes da sua irmã. Embora ela soubesse que ela era mais amada, isso não a contentava. Ela queria gerar filhos também. Ela se sentia, digamos assim, inferior, talvez, à sua irmã, porque ela conseguia conceber, ao passo que Raquel ela não conseguia, né? Então ela faz esse apelo desesperado ali para o seu esposo, para Jacó. E é interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer que Rebeca, a mãe de Jacó, ela também era estéril, né? Porém, Isaac, ele orou por Rebeca. Ele orou por sua esposa para que ela pudesse gerar filhos. A palavra do Senhor nos diz isso. Mas quando Raquel ela vai até Jacó e ela apresenta essa angústia que ela sentia no seu coração, Jacó, ao invés de dizer, eu vou orar por você, ou algo do tipo, ele diz, eu não estou em lugar de Deus, né? Então, percebemos essa diferença entre Isaac e Jacó, né? Então, aqui só um comentário mesmo. Mas aí, irmãos, diante disso, Raquel, ela decidiu então ter uma abordagem diferente, né? Ela tinha uma serva chamada Bila, que o seu pai Labão entregou a ela para que lhe servisse, para que lhe auxiliasse, quase como se fosse uma doméstica, né? Algo nesse sentido. E a Raquel ela decidiu então que Bila ela seria uma barriga de aluguel. Ela entregaria Bila para Jacó, ele teria um filho com ela, e esse filho seria criado como se fosse filho de Raquel. Entenderam? Então a mesma lógica que Sara usou com Agar. Agar era uma escrava egípcia e Sara entregou ali Agar a Abraão. Né? Como nós sabemos a história, ela gerou Ismael e por aí vai. Né? Então é algo bem parecido que acontece aqui. Né? Era uma prática comum ali no Oriente naquela época, tá bom? O fato é que Jacó ele concordou com isso, com essa tramóia, né, com essa intenção, e Bila ela concebeu, ela engravidou de Jacó, e ela teve então 2 filhos, Dan e Naphtali, tá bom? E aí a Lia, vendo isso, né, ela já tinha 4 filhos, porém depois do 4º ela não conseguiu gerar outros filhos. Ela percebeu então que a sua irmã, Raquel, decidiu então entregar a serva para Jacó, e essa serva já havia gerado 2 filhos. Então Lia, ela meio que se desesperou, ela queria ter mais filhos, né?
E o que foi que ela fez? Como ela não estava conseguindo gerar, ela também entregou a sua serva para Jacó. Lia, ela tinha uma serva chamada Zilpa, e ela fez o mesmo que a sua irmã fez, né? Jacó novamente concordou com isso. E Zilpa gerou então ali 2 filhos ali de Jacó, né? E os nomes foram Gade e Assé, tá bom? E aí, depois disso, Lia, ela voltou a gerar. E ela concebeu, então, mais 3 filhos ali para Jacó, né? E os nomes são Issacar, Zebulon e Diná. Diná seria, então, a única mulher, né, mencionada aqui entre as filhas de Jacó. Talvez ele tivesse mais filhas mulheres, mas Diná é a única citada. E talvez isso porque um episódio trágico, né, aconteceria com ela, então, nos próximos capítulos. Então, ela é a única citada aqui sendo mulher. E aí, irmãos, continuando então, nós vamos fazer Vamos nos encaminhar para o final, né, da nossa leitura. Eu vou pedir que vocês agora abram a palavra, ainda no capítulo 30 de Gênesis, mas agora vamos ler do versículo 22 até o 24. E nos dizem assim esses versículos. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Certo? Então aqui nós podemos reparar algumas coisas, né? Podemos perceber que Raquel ela passou todo esse tempo, né? Todos esses anos, podemos dizer, orando ao Senhor, clamando ali para que ela pudesse gerar um filho, né? Mesmo que Bila, sua serva, tivesse gerado filhos para ela, né? Ela queria ali ter o prazer de gerar um filho por si mesma. E o texto vai dizer que o Senhor a ouviu. Depois de muitos anos, Deus ouviu a oração dela e ele atentou para ela, ele atendeu essa oração, né? E a gente vê também que ela enxergava, né, sua condição sendo estéril como um vexame, né? Nós sabemos que naquela época ali era muito vergonhoso, né, quando uma mulher ela não conseguia ali engravidar, né? Tendo em vista que o contexto muito machista, né, de fato, colocava a mulher numa posição realmente de alguém que geraria, né, ali principalmente homens, né, ali para ali uma família, para uma casa, né? Então, essa situação naquele contexto era de fato muito vexatória, né? Então ela diz que era um vexame, né, que ela sentia. E aí, irmãos, finalizando a leitura, ainda no capítulo 30, dessa vez os versículos 25 e 26, a palavra nos diz: Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, né, o seu sogro: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, no caso a terra de Canaã, de volta para a sua família. E aí o versículo 26, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Certo? Aqui, irmãos, o único filho de Jacó que não é mencionado seria, no caso, Benjamim, porque Benjamim ele não nasceu em Padã Arã, né? Ele nasceu ali justamente no retorno de Jacó ali para a terra de Canaã. Ele nasce no caminho, tá bom? Então Benjamim é o único que não é citado aqui. Mas aqui nós vemos o nascimento dos 11 filhos de Jacó, né? Faltando então o 12º, que seria Benjamim, mas vemos o nascimento de uma filha, no caso de Iná. Então aqui são registrados 12 filhos, né, que nasceram de Jacó em Padã Arã, certo? E aí, irmãos, a lição que nós podemos aprender com esse texto é uma verdade que será revelada ainda neste livro, né? Mais à frente. No próprio livro do Gênesis, nós temos uma verdade que será revelada e que será a lição deste culto de doutrina. E essa verdade esta lição é o seguinte: Deus transforma mal em bem. É isso, irmãos. Deus transforma mal em bem. E aqui nós temos um exemplo muito
um exemplo muito claro da humanidade agindo sem consultar a Deus. Nós não vemos em nenhum momento ali essas pessoas perguntando: será que Deus ele gostaria que nós fizéssemos isso ou aquilo outro, né? Que eu tomasse esse ou esse caminho? Nós vemos essas mulheres, né? No caso Lia e Raquel, orando ao Senhor, pedindo mais filhos, né? Mas nós não vemos, por exemplo, elas consultando a Deus se ele acharia correto elas entregarem ali suas servas para Jacó, né? Por exemplo, elas agem ali de forma inadvertida pelo texto bíblico, né? Elas não consultam a Deus nesse sentido. Tampouco nós vemos Jacó consultando a Deus. Deus, as minhas esposas estão me oferecendo as servas dela. Será que eu devo mesmo fazer isso? Nós não vemos Jacó, fazendo esse questionamento quando Raquel ou Lia oferecem ali as suas servas ali para ele. Então, irmãos, nós percebemos aqui que não houve, aparentemente, uma consulta ao Senhor. E nós sabemos que o plano original de Deus sempre foi ali um relacionamento, né, monogâmico. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vemos que Deus disse ali, né, no contexto ali da formação da mulher, o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus ele formou a Eva, ele não gerou várias mulheres para Adão, né? Ele gerou uma mulher para Adão. E ele diz, olha, o homem ele se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Fica muito claro que o plano original de Deus não era uma poligamia, né? Mas aqui nós vemos que o casamento de Jacó, né, o início da família de Jacó, já começa muito errado, porque já começa como uma bigamia, né? Ele se casa primeiro com Lia, uma semana depois ele se casa ali com Raquel, depois as suas servas ali acabam entrando ali de forma mais direta nessa família, como concubinas. Então, nós percebemos, irmãos, que isso logicamente não iria funcionar. Essa fórmula ela estava fadada ao fracasso. E, de fato, irmãos, houveram rivalidades e atritos entre essas mulheres. Essas irmãs aparentemente não se davam bem, havia rivalidade e atrito entre elas. No próprio texto aqui que nós mencionamos e estudamos, percebemos que havia ali rivalidade, atritos, e os próprios filhos que elas geraram, eles acabavam ali tendo embates também, especialmente ali os filhos ali de Lia com os filhos, então, de Raquel. Né? Nós percebemos que existia ali muitos atritos. Mas Deus, o Senhor, em sua soberania, ele cumpriu seus propósitos, apesar dos caminhos tortuosos que a humanidade, né, ou nesse caso a família de Jacó, decidiu então tomar. Nós podemos ver aqui que através dos filhos de Jacó, Deus ele multiplicou a descendência de Abraão como as estrelas do céu. Né? A promessa que ele havia feito a Abraão, ele não deixou de cumprir. Né? Então, esses filhos que foram gerados, né, incluindo também Benjamim, que ainda nasceria, eles então dariam origem às 12 tribos de Israel. Deus ele criaria uma nação santa, eleita para si mesmo, ali, através desses 12 filhos de Jacó. E nós podemos constatar que da linhagem ali dos filhos de Jacó vieram então reis, ali Judá, né, um dos filhos de Lia, ele ali foi um antepassado ali dos reis de Judá, né? Então, o próprio rei Davi, ele seria então descendente de Judá, né? E todos os reis ali da raiz de Davi, eles eram descendentes de Judá. Os sacerdotes, né, eles vieram da tribo de Levi. Os levitas também vieram da tribo de Levi. Os profetas, né, que vieram de várias tribos diferentes. Né? E o Messias, que também veio da tribo de Judá, que também veio da raiz de Davi, também é um descendente desses filhos de Jacó. Então nós percebemos, irmãos, que Deus ele cumpre os seus propósitos. Quando eu mencionei agora o Messias, nós nos lembramos que Deus ele havia prometido a Abraão que, por meio da descendência de Abraão, Deus ele abençoaria todas as famílias da terra. E ele cumpriu essa promessa quando enviou ali o Messias, que veio então dessa linhagem também.
E aí, para finalizar, eu cito aqui o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque, irmãos, é um fato, né? Nós podemos olhar para essa passagem e aplicar nas nossas próprias vidas. Às vezes nós seguimos caminhos tortuosos, né? Infelizmente, nós resvalamos os pés. Mas Deus, em sua soberania, Ele permite que os seus propósitos se cumpram, né? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, de fato, irmãos, nós somos corrigidos, nós somos ali direcionados, né? Ali pelo Senhor, e os seus propósitos, os seus desígnios, né? Eles sempre se cumprem, né? Deus, ele é perfeito, ele é soberano. Então, podemos aplicar, de fato, isso nas nossas vidas, porque mesmo os seus servos na palavra e os seus servos nos dias de hoje, apresentando falhas, né? O nosso Deus, ele sempre cumpre os seus propósitos. Então, irmãos, que possamos nos lembrar disso. O Senhor, ele transforma, sim, mal em bem. Né? Que apliquemos essa palavra no nosso coração. No nome de Jesus. Paz.